Hoje eu quero tratar de um assunto diferente do que eu normalmente trato aqui no canal. E eu quero falar sobre o conflito, a guerra na Ucrânia, e envolvendo Estados Unidos, Europa. O último episódio cômico, preocupante, problemático da reunião do Biden com o Zelensky, na Casa Branca. A gente sabe, né, quem está por dentro sabe quais são as reais intenções dos países imperialistas. A Ucrânia é um país que detém reservas preciosas, né, importantes para a indústria, muitos minérios, muitos recursos importantes para serem utilizados na tecnologia, principalmente no cenário atual, né, da corrida tecnológica, dos chips de processamento, processadores para a inteligência artificial, a ascensão da China, que preocupa os Estados Unidos, da posição geográfica, né, além da posição estratégica da Ucrânia, fazendo fronteira com a Rússia, de certo modo protegendo a União Europeia, a Europa, da expansão russa. Eu falei do episódio da reunião do Zelensky com o presidente norte-americano, o Trump. Foi um episódio, acho que daria para fazer um vídeo só sobre essa reunião, que ela é cheia de detalhes, nuances, e também mostra todo o caráter manipulador do presidente dos Estados Unidos e do vice-presidente. E claro que o Zelensky não é nenhum santo. Quem sabe toda a trajetória do Zelensky, como ele chegou ao poder, quem são seus apoiadores, extrema-direita, a gente sabe dos interesses. Só que a Ucrânia acreditou que estava sendo ajudada como forma de bondade, benevolência da União Europeia ou da OTAN, dos Estados Unidos, mas a gente sabe que essas grandes potências querem apenas manter o status quo. No jogo de tabuleiro internacional, as grandes potências querem apenas manter a sua dominância, a sua posição. Quando a gente acompanha esses atores no cenário internacional, a gente pode perceber que a guerra da Ucrânia foi uma farsa, né, impulsionada pelos interesses dos Estados Unidos. Principalmente agora com o novo posicionamento dos Estados Unidos, com Trump, com alinhamento aos interesses da Rússia. A própria OTAN é quem costuma criar conflitos para justificar a própria existência. A gente sabe que a OTAN tinha um movimento de ir para o leste, onde se encontra a Rússia, né? Chegando às fronteiras, fazendo testes militares na fronteira, e isso, de certa forma, já é um ataque à soberania de um Estado, de um país, principalmente se tratando da Rússia. Isso é um modo de provocação. A hegemonia americana se mantém através da manipulação de guerras e de crises, utilizando sempre o discurso de levar a democracia. E, naturalmente, essa nova posição dos Estados Unidos, diante desse cenário, buscando um alinhamento com Putin, claramente preocupa as outras nações, principalmente os países da União Europeia, que já prontamente já declararam apoio ao Zelensky. Tem a questão da geopolítica, né? Se a Rússia toma territórios da Ucrânia, ela está mais próximo dos países europeus. Ela está, os países que estão mais ao oeste da Europa. E isso preocupa, né, as grandes potências europeias. Porque a gente sabe que a Rússia, desde o seu nascimento, é um país expansionista. Mas esse comportamento imprevisível do Trump levanta alguns questionamentos perceptíveis sobre o Trump, que ele tem alguns traços sociopáticos, né, que são úteis, e esses traços são úteis para os Estados Unidos. A imprevisibilidade de um líder, principalmente nos Estados Unidos, gera medo e mantém os adversários na defensiva. Esse comportamento permite que os Estados Unidos façam negociações agressivas e sem concessões. Nesse tipo de governo, liderado por um perfil como Trump, os compromissos sociais, ambientais, humanitários são descartáveis. Assim, ele também pode reduzir regulamentações que favorecem a indústria e que fortalece os Estados Unidos.
Com Trump, a diplomacia tradicional é substituída por chantagens, sanções, e a postura agressiva dele força concessões dos rivais sem muita conversa, sem muita barganha. Uma outra característica que é notável do comportamento do Trump como presidente, um perfil sociopata, podemos dizer, é que ele pode criar inimigos e manter a população distraída com esses inimigos externos. Por exemplo, a gente pode falar sobre a guerra comercial contra a China. Isso acaba fortalecendo, pelo menos teoricamente, o nacionalismo americano. O Trump não tem escrúpulos. Um perfil de um líder como o Trump não tem compromisso com a verdade. E não tendo compromisso com a verdade, ele pode manipular a realidade. Quem questiona a versão oficial dos Estados Unidos é silenciado. A mídia americana favorável ao governo pode vender a narrativa da guerra como luta pela democracia. A gente pode ver Zelensky, que antes era exaltado, agora é descartado, já que ele não tem mais utilidade. Mas isso tem um custo. O custo disso é que a confiança global nos Estados Unidos diminui. Tecnicamente, isso vai impactar a forma como o mundo enxerga os Estados Unidos. Os aliados podem buscar independência da influência americana. O pragmatismo brutal do Trump pode levar a uma escalada de conflitos reais. Isso pode levar a um cenário imprevisível e potencialmente catastrófico. Pontos que a gente pode evidenciar sobre esses conflitos e essa mudança de posicionamento do Trump é que a era da globalização neoliberal está acabando. O nacionalismo e os interesses nacionais voltam ao centro das disputas e que vencer a qualquer custo pode ser a única estratégia dos Estados Unidos para manter o seu domínio global. Bom, pessoal, eu me comprometi a fazer mais vídeos semanalmente. A princípio, fazer um vídeo por dia aqui nesse espaço, que é bem propício caminhar com essa paisagem do fim da tarde e trazer assuntos diversos, assuntos que eu gosto de debater, assuntos desafiadores e poder trazer mais informação, né, mais conhecimento, compartilhar conhecimento, ouvir mais de vocês, ter um maior contato. E eu espero contar com a presença de vocês aqui. Vou ficando por aqui. Até mais.